Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Vou responder aqui no WhatsApp uma pessoa que parei de responder para entrar aí para dar um ok no nosso ao vivo. Só vou checar se eles conseguiram entrar aqui, gente. Só um minutinho. Ah, bacana, bacana. Muito bem. Já me contaram aqui que entraram. Sejam bem-vindos. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal chegando. Muito bem. Bom, vou contar um pouquinho para vocês desse projeto enquanto as pessoas vão entrando, né? Eu sou psicóloga. Esse ano vou fazer 21 anos de formação. Como o tempo passa, né? E tenho a formação em terapia de casal e família. E tenho trabalhado com esse olhar, né? De olhar para as famílias, de olhar para os casais, de olhar para o relacionamento dos pais com os filhos, dos cônjuges. E aí surgiu esse convite para falar com vocês, né? Para deixar aqui no canal essa conversa a respeito da dinâmica familiar. Então hoje é a primeira live de 4 que nós vamos fazer essa semana. Então hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade na vida das famílias. Amanhã nós vamos falar sobre a harmonia conjugal. O que é isso? Será que existe mesmo essa tal de harmonia entre os cônjuges, né? Aí na quarta nós vamos falar sobre a sexualidade do casal. Sexualidade é hoje uma comunicação do casal, mas que está tão banalizada e ela está sendo vivida de um jeito tão contrário ao que a finalidade é o que é proposto por ela, que a gente vai ter aqui um espaço para falar só sobre isso, né? Para entender qual é o papel da sexualidade na vida do casal, e quando é que ela está em desarmonia, quando é que ela está em desordem, né? Quais são os sinais disso? E o melhor de tudo, né? Como é que a gente volta para esse equilíbrio na sexualidade? E aí na quinta, para fechar a nossa conversa da semana, a gente vai ter um espaço para falarmos sobre orçamento familiar, né? Sobre essa situação que tantas vezes desorganiza tanto o relacionamento das famílias e faz tão mal quando não está equilibrado. Então a semana tem essa carinha, tem esse desenho, tá? Eu espero contar com a presença de vocês. Se vocês entenderem que isso é bom para alguém, eu peço que vocês cliquem aqui nesse aviãozinho, né? Nesse aviãozinho aí de papel e convidem as pessoas para entrar aqui com a gente, porque hoje o papo é muito legal, né? Assim, vou receber o Padre William de Almeida, reitor do Seminário de Filosofia e de Teologia lá de Sorocaba, né? O reitor do seminário onde eu trabalho. Uma pessoa muito, muito, muito bacana, vocês vão adorar, né? Tenho certeza que muita gente que tá aí já conhece o padre e eu acho que a conversa vai ser muito legal. Bora lá? Eu vou ver se eu consigo achar ele aqui, gente. Peço um pouquinho de paciência só, peraí. Eu vi que ele estava aqui. Agora deixa eu só lembrar, né, como é que eu chamo ele aqui, gente, porque vocês sabem, né? Ah, achei já. Olha que rápido. Vamos ver. Esperar ele entrar. Já chamei. Oi, tudo bem, padre? Boa noite, Ah, doutora querida. Tudo bem? bem, senhor, como vai? Bem também, graças a Deus. É um prazer imenso. Ai, o prazer é meu. Vi um presente seu senhor aqui Pelo abrir amor de essa semana Deus. de nada comigo. O presente é meu. Né?
Bom, padre, a gente tem aqui uma hora inteira para falar sobre espiritualidade, né? E conforme a gente foi conversando um pouco hoje à tarde, eu queria propor para o senhor uma reflexão onde a gente começasse a pensar no matrimônio como vocação. A igreja vê assim, né, padre, o matrimônio como vocação. Às vezes é a gente que não vê, né, padre? A gente vai lá na igreja, pede o sacramento do matrimônio, mas parece que a gente se esquece do que é que significa essa vocação que o matrimônio traz, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Que bom. Bom, primeiro, doutora, quero agradecer o convite, né? E parabenizar pelo assunto. Eu acredito que o tema família nunca vai se esgotar, mas eu acredito que foi muito feliz a senhora ter pensado nesse momento esse tema, porque ainda hoje eu consultava, o número aumentou exponencialmente os casos de divórcio durante essa pandemia e 177%, segundo um dos grandes escritórios de São Paulo de advocacia, de consultoria sobre divórcio. 177% de janeiro até o mês de abril. Quer dizer, então é um tema que eu agradeço, né, a senhora por ter pensado esse tema, que de fato eu creio que ele vem de cheio com o que o nosso povo está vivendo, que as pessoas estão vivendo, né? Bem, com relação ao que a senhora colocou agora, de fato, a igreja não vê somente a união de um homem e de uma mulher como um acaso, né? Não foi um acaso que a gente se conheceu e pronto, fomos viver juntos. Até porque a vida da gente tem N oportunidades, né? A senhora é casada com o Marcelo, portanto, havia a possibilidade de outros homens, de outras mulheres para ele. Mas aqui que está o X da questão. Quando a gente olha o livro do Gênesis, Deus diz, por exemplo, a Adão: Adão, procure alguém que te corresponda entre as criaturas. Adão não encontra. Adão procura ali nas criaturas de Deus, nos animais criados por Deus, ele não encontra uma auxiliar que o corresponda. Essa expressão é interessante porque não se trata de corresponder porque me deu bola. Né? Não é uma correspondência de que você trocou olhares comigo, então pronto, me correspondeu. Não. Trata-se de alguém que veio para dar sentido à minha vida. Então, entre N possibilidades que nós tínhamos de pessoas, que nós poderíamos ter nos casado com outras pessoas, né? Certamente na vida da senhora não passou somente seu esposo, na vida dele não passou somente a senhora, ou seja, mas foram vocês, diante daquele chamado de Deus, que de fato deu sentido. Aquilo, em outras palavras mais simples, deu liga. Isso é vocação. Vocação não é simplesmente algo que é um acaso. Não. É alguém que veio para dar sentido à minha vida. Sentido à minha vida. Dar razão para a minha vida. Por isso, vocare do latim significa chamamento. A pessoa que Deus colocou na minha vida, ela é mais do que uma companhia. Ela é instrumento da minha salvação. Ela é instrumento do meu caminho. Não é como a gente diz, é a minha cruz. Não, é quem Deus colocou na minha vida para me santificar. E de repente, se eu deixo essa pessoa, eu posso me perder na minha vida. Como a gente conhece muita gente que se separou e se perdeu na vida. Porque de fato aquela pessoa foi quem Deus colocou na história dela para dar sentido à sua vida. Não simplesmente para ser alguém companhia, somente falando assim, mas é que veio para dar sentido à nossa história. Por isso que a igreja vê com muita clareza que a união, né, matrimonial de um homem e de uma mulher não é somente uma união pela união, ela é uma vocação. Ela é algo que... Padre, tem uma coisa que eu acho interessante, eu queria saber o que o senhor acha, que às vezes a gente entende vocação, é a minha vocação, enquanto está tudo bem, né, padre? Né? Exato. Começou a dar errado, né? Começou a dar trabalho. Ah, não, mas acho que não é bem essa a minha vocação. Tem isso também, padre? Como é que o senhor escuta por aí? Demais, né? A vocação implica ônus e bônus. Né? A É gente, um a gente pacote, né, padre? né? E isso na vida de todo mundo. Nós temos uma coisa, doutora, não sei, a senhora tem mais experiência que eu nisso, mas nós temos uma saudade daquilo que a gente não viveu. A gente acha que Isso. dados momentos da nossa vida, a gente vai achar que,
puxa, eu poderia ter sido mais feliz em tal ocasião da minha vida. Isso é ilusão, né? Isso é ilusão. O bonito é a gente enfrentar os problemas juntos e crescer juntos. Até porque, né, padre, a vida real não é justo a gente comparar a vida real com uma possibilidade que eu trago nos pensamentos, uma fantasia, né? Daí fica muito injusto, né? Por isso hoje a gente chama, né, de inconsequência pubertária, né? Quantos adultos estão vivendo como adolescentes? Por quê? Porque não encara a vida real. Porque acha que se voltasse um jovenzinho, a vida vai mudar, se achando que vai trocar uma roupagem, mudar o casamento, partir para outra, e os problemas vão nos perseguir, porque a tempestade não se arma lá fora, a tempestade se arma aqui dentro primeiro, né? A tempestade começa lá no profundo do oceano, como começa dentro da gente. E achei muito bacana essa metáfora que o senhor usou da tempestade, porque eu fico pensando, né? Quando eu era criança, padre, eu tive a graça de crescer com os meus avós por perto, né? Então eu tinha avós dos dois lados. E a minha avó materna, ela tinha muito medo da chuva. Então, misericórdia se tivesse uma tempestade. Ela, de fato, ela tinha a chuva como um grande perigo. Mas a minha avó paterna, ela nunca, eu não tenho lembrança da minha avó ter esse tipo de medo, esse tipo de preocupação. Então, veja, o mesmo evento, para algumas famílias, pode ser dilacerador, e para outras, pode trazer força, pode trazer união. Não é assim, padre? Sim, exatamente. Para nos ajudar ainda um pouquinho mais, né? Eu creio que a senhora, assim como eu, né? Variamos na idade, somos quase iguais. Nós somos de um tempo onde a gente quebrava um rádio, a gente levava lá no rapaz da eletrônica, que a gente levava para consertar. Hoje, às vezes não vale a pena você levar um eletrodoméstico para ser consertado. Esses dias me levava um micro-ondas, o rapaz me disse, não vale a pena o conserto, tem que comprar outro. Enquanto isso esteve no plano das coisas, muito bem, né? O duro é que isso desceu para o plano das relações. A gente não se conserta mais, a gente se troca. Então eu acho que aqui que está o negócio, né? Assim como que cada um vai viver de uma forma, como a senhora deu esse exemplo, né, dos avós, das avós, assim também a gente tem que aprender a consertar as relações e não trocar as relações. É preciso enfrentar a tempestade, mas consertando as coisas, não trocando as coisas. O senhor sabe que quando eu penso em relações e penso nessa palavra, né, nessa metáfora aí da manutenção ou do conserto, eu fico pensando que para a gente consertar alguma coisa, a gente tem que saber o que aconteceu, não é, padre? Não é assim, né? Ah, vou levar, olha, parou de funcionar, né? Mas o que aconteceu que parou de funcionar? Eu acho que essa pergunta cabe muito a respeito do matrimônio, né? Poxa, parou de funcionar, né? Esta relação, este matrimônio, essa família não está funcionando como deveria. Então, o que é que está trazendo a falta né, de ressonância, sei lá, a falta de equilíbrio? O que está tirando do eixo? A gente precisa ter essa clareza, não é, padre? E aí eu fico pensando assim, será que a espiritualidade ajuda a gente a ter essa clareza, padre? Sem dúvida. Eu digo que a espiritualidade é o eixo. Se o eixo sai, nós vamos pensar um carrossel, né? Se eu tenho um eixo fora do lugar, né, não vai funcionar esse carrossel. E a espiritualidade ela me ajuda a ver os sinais de que as coisas não vão bem. O grande problema é que nós não estamos percebendo os sinais. A oração, ela justamente, a espiritualidade, ou a oração, que faz parte do bojo da espiritualidade, ela faz com que eu veja, com que eu sinta quando as coisas não estão indo bem. A oração me ajuda a ver justamente se eu estou saindo fora do equilíbrio, quais os sinais que a minha vida está dando que eu não estou percebendo. Então aí mora a espiritualidade, é justamente este sinalizador, esse termômetro que me ajuda a perceber que, olha, é como alguém que, por exemplo, tirou a vida ontem. Me perdoe, essa pessoa não tirou a vida ontem. Aquela corda que ele colocou ontem foi o nó final. Mas se a gente for olhar, havia sinais, né, de que aquela vida estava devagarzinho se apagando. Então, Sim. um casamento também, como a senhora falou, não, as coisas não param do dia para a noite.
né? Vai dando sinal. O meu rádio não parou do dia para a noite, ele vai dando sinal. Então, a espiritualidade, justamente, ela ajuda a pessoa a perceber os sinais, né? Ela traz esta paz interior à medida que, quando eu entro em mim mesmo, eu vejo os barulhos que estão dentro de mim e vou percebendo as coisas que não estão legais e que eu preciso consertá-las. Do contrário, vai chegar a hora que a coisa para e a gente diz acabou, acabou o amor, aí não tem mais o que fazer mesmo, né? Porque daí foi o nó final, mas a gente não foi percebendo os sinais que a vida foi dando e que a gente não correu atrás enquanto era tempo. Às vezes, padre, eu não sei qual é a sua visão, né? Eu queria, queria fazer essa pergunta, inclusive. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente foge da gente, né? Porque olhar para dentro às vezes é muito dolorido. E assim, para mim, a espiritualidade é um jeito de cuidar daquilo que às vezes está tão dolorido que eu não dou conta de olhar, mas eu vou me deixar cuidar. Aí vou falar da minha prática. Às vezes com uma música que me lembra do valor que eu tenho, né, de quem eu sou, do que é que eu tenho que fazer aqui, né, que eu não estou aqui passeando, né, padre? Eu não estou aqui à toa, né? Tem um propósito na minha vida aqui. Né? Não sei, isso faz sentido, padre? Ou eu estou muito viajando? Completo sentido, né? Completo sentido. Eu brinco que nós não conseguimos, mas o silêncio é barulhento para a gente. Veja nas igrejas, a gente tem que implorar às vezes o silêncio, porque a gente tem dificuldade. Tem até um livro que eu gosto muito, do Frei Patrício Chiadini, que ele diz, o título do livro, né? O silêncio cura, o barulho adoece. Então veja, a gente entra no carro, já liga o rádio. Ali a gente tem que ligar o som. Entra em casa, a gente tem que ligar a televisão. Não está nem escutando. Você está lá no quarto, mas eu tenho que a impressão de que eu tenho que ter alguém ali comigo. Por quê? Porque entrar dentro de mim, realmente, isso Deus faz conosco. Quando eu me calo, quando eu me interiorizo, o Senhor mostra as minhas feridas. Deus não quer que ninguém viva uma vida sangrando. Imagina um esposo sangrando. Imagina uma esposa sangrando. Então, quando eu, de fato, exerço esse exercício, né, faço esse exercício de interiorização, e aí as formas são diversas, como a senhora, pode ser uma música, pode ser a leitura pela leitura, pode ser o silêncio pelo silêncio, aquilo faz com que eu me encontre e eu perceba que tem coisas lá dentro de mim que ainda sangram. É como ir ao médico. Se eu vou ao médico e chego para o médico, doutor, está doendo. Ele vai me dizer, sim, mas aonde? Às vezes a gente está com dor, mas a gente precisa entender, peraí, onde que está? Se eu não digo onde dói, não há diagnóstico. Mas para que eu descubra onde dói, eu preciso entrar em mim. Eu sou meu próprio raio-x. Eu sou minha própria tomografia. Não tem tomografia da alma, sou eu mesmo. Então, quando eu entro em mim, o raio-x sou eu. Como dizia minha avó, a chapa, quem tira de mim mesmo sou eu. E aí eu mostro para Deus, este aqui, Senhor, aqui está doendo. Dói aquela palavra ainda da minha vida, dói aquilo que minha esposa diz, meu esposo disse, então eu preciso colocar isso para fora e ser curado. Então faz todo sentido. É muito bonito isso que o senhor trouxe, né? A gente é o nosso próprio raio-x, né? Porque tem coisas, eu fico pensando o seguinte: tem coisas que às vezes o outro fala, mas a gente não está pronto para lidar com aquilo. Então não adianta eu te contar: olha, mas eu tô vendo aí o braço da com o osso quebrado, padre. Enquanto o senhor não estiver pronto para olhar aquele raio-x, né? Ou aquela chapa, Isso. o senhor vai seguir a vida como se aquele osso não tivesse quebrado. Claro, todo mundo está vendo, né? Às vezes é perceptível para todo mundo. Tem Sim. uma, tem uma coisa que é até da Bíblia, mas que faz a gente perceber isso com mais facilidade. Né? Não tem aquela frase, padre, né? A boca fala do que o coração está cheio, Vem de Jesus, né? A boca fala não que o é? coração está cheio. Então, assim, às vezes você está do lado de alguém que está pura amargura, que não vê nada de bom, né? Não consegue olhar com gratidão para nada. Tá doente, tá machucado, padre, né? Mas não conseguiu. Não foi lá olhar o raio-x ainda, né? Não chegou nesse ponto, mas todo mundo percebe que tá ferido. E se não tiver ferido, a gente tem um olhar de gratidão daí para as coisas, né? Mas dependendo do nível
das feridas, das dores, a gente perde mesmo essa capacidade, né, padre? Sim. Até porque como é que a gente cuida de uma ferida, né? Se a gente vai ao médico, a ferida, ela criou uma casca. Aparentemente a gente fica tranquilo, já criou casquinha. Mas quem é da saúde sabe que não, lá por baixo ainda sangra, pode estar infeccionado. Como é que eu curo? Arranco a casca. E vou arrancando a casca sempre mais, para que se cicatrize por completo. Isso dói, né? Mas é como a senhora falou, usando ainda, né, o exemplo desse raio-x, o raio-x, quando o médico nos pede, o que ele tem que fazer? Colocar naquela tela, né, iluminada. Tem gente que não quer ir para a luz. Tem o raio-x, mas para que eu faça a leitura do raio-x, eu tenho que colocar sob a luz. A luz faz aparecer. Aqui está a espiritualidade. Quando eu coloco sob a luz, né, a luz divina, aparece quem eu sou. Por isso que São Paulo vai dizer que quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai ver como nós de fato somos. Nós nos veremos como nós de fato somos. Não é Deus que vai me condenar quando eu chegar no céu. Eu vou me ver. E eu vou dizer a Deus, olha, não tem condição não. Então, mas já em vida, a gente precisa fazer isso. Colocar as nossas dores sob a luz de Deus para que a gente possa ser curado delas, né? Ô, padre, eu falei aqui agora há pouco, né, dos exercícios de espiritualidade que são meus, mas o que outros exercícios o senhor pode deixar aí como dica para quem está acompanhando a nossa live? Nós temos inúmeros. A nossa igreja, graças a Deus, a nossa fé cristã católica, especialmente, né? Ela tem um patrimônio imenso de padres, de pessoas, de leigos, de místicos, que exerceram realmente uma mística preciosa. Então nós temos, para começar, um Santo Inácio de Loyola, que criou os retiros espirituais que nós chamamos de inacianos, que são, a partir da leitura da palavra de Deus, extrair o que Deus quer falar para mim. Esta palavra ela não é arcaica, embora, né, vai dizer a palavra de Deus que ela é um baú, né, que a gente retira sempre coisas novas. Mas nós temos também uma Santa Teresa d'Ávila, que era uma mulher esplêndida, que vai escrever uma obra maravilhosa, o castelo interior, as moradas interior que existe dentro de nós. Quer dizer, o homem entrar dentro de si, encontrar Deus na sala principal, colocar Deus no trono principal desta sala. Nós temos uma Santa Teresinha. Enfim, nós temos uma infinidade, né? Realmente um patrimônio inesgotável de pessoas que a gente pode tomar como caminho, né? Caminho. Porque a espiritualidade quem faz conosco é sempre o Espírito Santo. Sempre. Sempre é Deus que toma a iniciativa. Todas as coisas que a gente tem é para nos ajudar. Eu sempre brinco, às vezes as pessoas perguntam, padre, me dê uma oração boa. A oração boa é aquela que brota do teu coração. Como Deus não vai ouvir, por exemplo, uma mãe desesperada por um filho? Ela não vai procurar um livrinho de oração para ver a oração de mãe pelo filho, não. Basta ela dizer, meu Deus, por favor, né? Por favor. Então, não tem todos e qualquer que sejam os exercícios, são ajudas, são caminhos, mas de fato, quem toma iniciativa é sempre Deus com a gente, sempre, sempre, né? Sempre. O senhor sabe, padre, que tem uma coisa que quem é meu paciente já me cansou de ouvir falar isso, né? Porque é algo que realmente para mim faz muito sentido, que é falar que a espiritualidade é um recurso, né? O que é um recurso, padre? Né? Por exemplo, sei lá, a minha mãe e minha sogra, que são duas cozinheiras, assim, de primeira, quando elas vão pensar num prato, elas vão pensar nos recursos que elas têm. Então, olha, não, este meu forno, por exemplo, ele fica ótimo para fazer tal coisa. Isso é um recurso. Ou, por exemplo, eu ganhei aqui uma abóbora. Recentemente a minha mãe ganhou uma abóbora, então é um outro recurso. O que eu posso fazer com esta abóbora? E a espiritualidade, às vezes a gente não se dá conta de uma função que ela também pode ter para nós, sobretudo para o nosso equilíbrio emocional. Ela é um recurso. Ela é algo que, se a gente tem como prática, ajuda a gente. Deixa eu ver assim também, padre. Ajuda a gente a se equilibrar, a perceber quem é, a se conhecer. Isso foi dessa forma? Ou sou só eu? Não, eu penso que a espiritualidade, primeiro que ela é um modo de vida. Por exemplo, a espiritualidade existe inúmeras. Então, tem a espiritualidade budista,
tem a espiritualidade espírita, tem a espiritualidade hindu. Então, mas, por exemplo, eu falo da espiritualidade cristã. Portanto, ela é um modo de vida. E um modo de vida pautado numa pessoa, que é Cristo. Né? O budista, o Buda, né? O espírita kardecista em Allan Kardec. Ou seja, então aquele que toma para si a espiritualidade, ele pauta a sua vida a partir de alguém. Então, mais do que algo que é momentâneo, que eu tomo como um amuleto, como um desespero, eu tenho alguém que caminha comigo todo dia e vai me mostrando, olha, o que o meu mestre faria aqui? Nessa situação, o que meu mestre diria para mim? Nesse caminho, nessa atitude que eu vou tomar, no meu casamento, como Jesus trataria o meu marido, aqui falando da espiritualidade cristã, né? Como Jesus trataria a minha esposa? Porque antes dela ser a minha esposa, ela também é minha irmã. Então, quando eu tomo a espiritualidade como um estilo de vida, ela não se torna apenas alguma coisa que eu recorro quando eu só preciso dela, que é outro perigo, né? Sim. Eu penso que a senhora não diferente, mas é um pouco o drama de nós. Aí tá a síndrome de Burnout, que não me deixa mentir, mas daquelas pessoas que cuidam das outras, né? Porque às vezes você é procurado quando a pessoa precisa. E aí, quando ela resolveu o seu problema, cadê a pessoa? Não que eu queira um retorno, mas ela não entendeu que a espiritualidade é muito mais do que uma fuga quando eu preciso. Ela é um estilo de vida. É isso. Não Eu sei se penso me... que, Não sei nossa, eu se é achei isso. ótimo, Paty, porque quando eu penso na espiritualidade como recurso, eu fico pensando na espiritualidade como algo que faz parte de quem a gente é, né? Então, eu cuido do meu sono e eu cuido da minha alimentação porque eu tenho um corpo físico que requer esse cuidado, né? Requer. Eu cuido da minha mente, então eu me alimento de boas informações, de bons conteúdos, porque eu preciso garantir que o meu cérebro continue funcionando lá adequadamente, né? Mas eu cuido de uma parte que também é minha, que é a minha alma. Eu preciso cuidar disso. Porque eu sou um ser integral, né? Eu não consigo separar essa parte e dizer, não, isso aqui eu cuido, ou eu não cuido, né? Eu nego que isso aqui existe e eu não cuido. Perigoso, né, padre? Muito perigoso, né? Porque como a gente viu a importância da espiritualidade, por outro lado, a gente pode tratá-la como algo corriqueiro, né? E aí a gente vai vendo o vazio que as pessoas vão vivendo. Posso cuidar de tudo, ter tudo, e aí onde a gente vai entrando num vazio existencial, que chega uma hora que eu digo, tá, o que eu faço da minha vida? Para que eu existo? Né? Então, Sim. esse desalinhamento tem tudo a ver com a vida espiritual e pouco se investe nela. Muito pouco se investe nela. Padre, o senhor falou agora há pouco aí do zelo, né, de Jesus com a gente, né, do zelo de Jesus, e me fez pensar na relação homem e mulher, né? Também agora no começo o senhor citou a criação, né, de Adão, e depois Deus dizendo a Adão que vai procurar alguém que lhe fosse semelhante. A gente tem uma pergunta aqui que fala sobre isso que eu achei bárbara. Aliás, quero agradecer aqui o seminarista o Lucas Monteiro, que me ajudou aqui com o roteiro da live. Ó, obrigada. Deixa eu saber onde está. Bom, tem uma pergunta que é assim, padre. Ó. Um dos sentidos mais profundos da palavra religião é religare, que é a noção de religar, ou seja, a restauração da ligação entre o homem e Deus, mediante o perdão divino oferecido à sua pobre criatura. Então, o perdão mantém essa ligação, né? Esse religar, né? Essa comunicação entre o homem e Deus. Mas se a gente pensar na vivência da religião como também algo que tem o poder de religar as relações que se rompem entre o marido e a mulher, dá para pensar nisso nessa perspectiva, padre? Na religião como esse poder de religar as relações feridas, as relações de, sei lá, de quebra de confiança, de quebra, né? Aqui no consultório eu digo assim, combinados, né, padre? A gente quando casa ou quando começa a namorar, que seja,
a gente cria uma expectativa e vai, se fizer direito, vai expressando essas expectativas e criando combinados, né, Fátima? Só que nós somos seres humanos e em algum momento vamos errar. Uns de um jeito, outros de outros, né? Mas errar faz parte da nossa condição. Você acha que a religião, a espiritualidade pode ser uma via de religar este casal novamente? Eu acho que se não fizer isso, não é religião, né? Então, já diz o nome, né? Se ela não levar para isso, claro, primeiro, aquele que busca pela religião deve querer. Então, a primeira atitude minha, quando busco a religião, a fé, a espiritualidade, é querer construir ponte, não levantar muros. Então, se a religião não fizer isto, que é religar não só o homem com Deus, mas o homem com o homem, alguma coisa está errada. Então, a religião para aquela pessoa está sendo qualquer coisa, menos aquilo que ela tomou por decisão de estilo de vida, porque o Mestre Jesus, por exemplo, pediu para perdoar sempre. Então, se ela não tem a espiritualidade, como a gente falava agora, como estilo de vida, ela não entendeu. Eu sei que é difícil, o perdão não é fácil. Por exemplo, né? O perdão, de fato, não é algo fácil. Mas quando a gente coloca sob a luz divina, olhando para Cristo, por exemplo, tudo que ele viveu e foi capaz de oferecer o perdão, e quando perguntado por Pedro, Senhor, devo perdoar só 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7. Lembrando que o 7 é a perfeição. Então, quer dizer, sempre. A gente não perde por amar e perdoar. Perde quem não aceitou perdão e não mudou. Sim, sim, verdade. Então eu acho que a religião, acho não, nós temos que ser esse caminho que mostra às pessoas, e isso não como um efeito placebo, não como uma autoajuda, mas algo que realmente fazer a pessoa entender que a outra, o outro na vida dele, dela, é alguém que Deus colocou ali que faz a diferença, né? Que faz a diferença. Não basta a gente simplesmente se abandonar e depois ficar sofrendo pela vida. Eu sou filho de pais separados. Eu sei bem do que eu estou falando. Né? Eu sou filho de pais separados. Eu sei bem o que eu estou falando, porque até hoje a gente, né, percebe alguns sinais que não ficaram bem resolvidos. Que não ficaram bem resolvidos. Então, eu penso sempre que a religião deve. Né? O duro é quando a pessoa já chega com a situação desfacelada. Quando joga em cima da gente aquilo tudo, como se diz, olha, não há mais o que fazer, nós estamos aqui, então resta-me rezar. Né? Mas como é bom quando a pessoa permite que a gente acompanhe. Né? Eu acho que é a mesma coisa com a senhora. Como é bom quando a pessoa, sabe, rasga o coração. Né? Quando as pessoas se colocam ali na sua frente, padre, nos ajude, a gente não está se entendendo aqui. O que a gente pode fazer? Agora, quando a pessoa chega de fato com a situação arrebentada, fica muito difícil. Né? Mas é claro, para Deus nada é impossível. Aí a gente tem que crer nisso. Né? Tem que fazer a pessoa lutar por aquilo que ela vê que é importante. Sim. E sem desanimar, né, padre? Eu acho que a espiritualidade também tem um pouco esse papel, né? De dar força pra gente quando a gente já não tem de onde tirar força, né? Nós Eu acho que falamos... saber, Não, pode, por favor. a gente saber que pode contar com alguém, né? A gente saber que Deus está ali para nos dar suporte, justamente porque a gente não consegue mais lidar com aquilo. Ai, que delícia, né? Que perspectiva aqui, porque a mim me encanta. A gente que está dentro do tufão não vê a saída. Né? Eu sou padre, mas eu também, quando estou no meio dos meus temporais, eu preciso de um farol. Né? Que me indique que eu tenho um lugar, eu tenho um porto seguro. Então também preciso, no meu caso, do meu sacerdote, meu diretor espiritual, a quem eu recorro, digo, padre, eu não estou conseguindo enxergar. E de repente é muito claro para ele, mas para mim não, porque eu estou no meio da tempestade. Assim também, quando a gente permite que alguém, puxa, seja o meu farol, né? Não sou a salvação, mas é mostrar que existe terra firme, que existe porto seguro. A tempestade passa. Agora, quando a gente permite isso, né? O grande problema é que a gente às vezes não percebe, como a gente dizia no começo, esses sinais, isso tudo, a gente não permite que cuidem da gente. Não é vergonhoso a gente dizer não estou bem, não é vergonhoso dizer estamos em crise no nosso matrimônio.
Crises em grego significa crescimento. Não é Olha, vergonhoso. adorei essa perspectiva. Né? Então, se a gente não permite que, olha, puxa, eu estou em crise. A outra palavra de Simone Pacot, que ela diz, a boca fala, o coração sara. A gente não fala, então vai ficar doente por dentro. Então, Isso, padre. Na psicologia, a gente vai dizer que palavras, né? Aliás, na psicologia não, na filosofia, vão dizer, as palavras vai dizer assim, né? Que doenças são palavras não ditas. Olha a força disso, padre. pois é. Quantos depois porque a gente entende, né? Perdão, por exemplo, como falávamos agora, a gente entende errado. Perdão não é esquecer. Ninguém vai esquecer o que fizeram de mal a nós. Porém, perdão também não é colocar pedra em cima. O grande problema das relações familiares, dos casais, do matrimônio, é que a gente coloca uma pedra. Ó, não se fala mais nisso. Só que na primeira chuva, a pedra rola, aí a gente olha para o outro e diz assim, na outra vez você fez isso, eu te perdoei, agora não perdoo mais. Quer dizer, então não houve perdão. Perdão, eu sempre digo, é ter um machucado, uma cicatriz feita por você, ou não importa quem seja, mas ela não dói mais. Quando eu olho, eu me lembro que foi aquilo que você me falou, foi aquilo que você me causou, mas olha, é apenas uma cicatriz, mas não dói mais. O problema é que as pessoas adoram cutucar aquilo que o Deus já fechou. Então não vai haver perdão, nunca. É isso mesmo. O senhor sabe que eu fiz uma vez, tive a graça de fazer um curso uma vez com um padre lá de Fortaleza. A Elaine tá aí, tô vendo ela aí. Oi, Elaine, põe o nome do padre aí pra mim, que eu esqueci o nome do padre, Elaine. E ele tem um curso que chama ESPERE, Escola de Perdão e Reconciliação. E ele tem uma definição que eu acho fantástica sobre não perdoar, padre, que é você andar com uma cadeira nas costas, literalmente. Você que não perdoou, carregando aquela cadeira, que é a falta do perdão. Você acha que tá tudo bem, mas você literalmente passa a vida carregando um peso desnecessário, carregando algo que traz dor, que traz desconforto, que te impede de se relacionar corretamente com as pessoas. Obrigada, Marcelo. É o Padre Manu, lá de Fortaleza. E ele dizia assim, padre, tinha uma dinâmica que ele fez com a gente no curso que é bárbara. Cada um de nós com uma cadeira nas costas. Todo mundo ali com a cadeira nas costas. Ele falou assim, agora abraça o seu irmão, diz para ele que você está feliz, que você está vendo ele, que ele é bem-vindo. Você não consegue nem se aproximar da pessoa com a cadeira aqui, ó, nos ombros. Então ele fala, é isso que o perdão faz, ó. Ele te afasta das pessoas, não te afasta daquele que te feriu. Ele te afasta de qualquer pessoa. Você tá deixando sobre você um peso que você não precisa carregar. Então, perdoar é cuidar primeiro de você. Então, é um ato de caridade com você. Justamente. E se você não achar que pode ter esse ato de caridade, você não consegue, padre. Você não consegue dar esse passo de, ó, eu não quero mais levar o peso disso que fizeram comigo ou do que eu vivi, né? Isso precisa ficar lá atrás, precisa passar, né? Não vai ser esquecido, como o senhor falou, mas não precisa. Não. É só ficar no lugar dele, lá no nosso passado. Justamente, né? Porque o perdão Muito é libertador. Bem, o perdão é libertador, né? O William Shakespeare dizia: o ressentimento é como um veneno que eu tomo, esperando que o outro caia. Vai fazer mal para você, não vai fazer mal para o outro, faz para você, né? Agora, quando a gente pensa na espiritualidade como uma via de obtenção desse perdão, padre, eu fico pensando, tem alguma dica que o senhor pode dar, padre? Como é que a espiritualidade pode ajudar na obtenção ou na busca desse perdão? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende com a espiritualidade é que nós somos falhos. O grande problema, doutor, aqui, na minha opinião, é que a gente espera muito das pessoas. Quando a gente se casa, a gente espera de um super marido. Quando as pessoas olham para o padre, elas esperam um super padre, uma super mulher. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo que não existem super. Super é só Deus. Só que a gente deposita, a gente coloca sobre as pessoas, sabe, uma carga de expectativa que é impossível da pessoa dar conta. Sêneca dizia, de onde vem a raiva? Ele respondia, de uma expectativa frustrada.
Ou seja, eu espero tanto da senhora, agora conhecer a melhor psicóloga, a melhor amiga. E um dia eu descubro que aí mora um ser humano. E que hora ou outra pode pisar na bola comigo. Aí vem o quê? Ai, que raiva, por que, que eu confiei? Então, o que, que a espiritualidade nos ajuda? A gente se ver como ser humano. E se você pisar na bola comigo, não significa que você é mau. Significa que você é humano. Então quando eu mergulho nessa espiritualidade, quando eu mergulho no mistério de Deus, eu descubro que Ele criou seres que são frágeis, que pisam na bola. Quantas vezes eu pisei na bola com os outros, mas eu exijo que me perdoem, mas eu também preciso entender que o outro é tão ser humano, tão frágil quanto eu. Então, acho que quando a gente vai para as relações, seja elas quais forem, no caso o matrimônio, a gente precisa entender que eu não estou me casando com um anjo, eu estou me casando com um homem, ser humano, com uma mulher, e hora ou outra vai pisar na bola comigo. Como eu que sou padre, piso na bola muitas vezes com muita gente e pisarei até a minha morte. Mas como é bom quando as pessoas olham para a gente como você é um ser humano. Meu marido é um ser humano, não é o Clark Kent. Né? Minha mulher não é a Mulher Maravilha, é alguém passivo de falha, de erros. Mas mais do que isso, o que nos difere dos animais, embora cheios de defeitos, mas nós temos a capacidade de dizer, me desculpe, me perdoe. Então, para mim, a espiritualidade tem esse grande serviço, fazer com que a gente se olhe, antes de qualquer coisa, como seres humanos. Nossa, padre, isso é muito bacana, porque o que eu penso a respeito nessa colocação que o senhor falou aí, né? Do que eu espero do meu marido, por exemplo. Às vezes eu crio expectativas que o meu marido atenda que ele não é capaz de fazer. Né? Não é nem que, eu falei agora há pouco sobre combinados, né? Não é nem que ele está quebrando um combinado, não é isso. Às vezes eu espero coisas do outro que o outro não pode me oferecer, que o outro não dá conta de me oferecer. E aí eu penso que às vezes a gente coloca o outro no lugar de Deus. A gente espera que o outro seja capaz de cuidar de coisas que é a Deus que cabe isso, né? Então, por exemplo, a gente sabe, né, padre? Aonde é que está a nossa satisfação completa? Não é aqui, padre. Né? Isso é lá, quando nós chegarmos lá, não é? Uhum, justamente. Aqui não haverá 100% de felicidade nunca. Senão não precisaria da eternidade. Né? Né? Aqui nós sempre teremos sempre está faltando alguma coisa. E é justamente essa falta que me faz buscar aquele que é tudo, que não é uma pessoa, é a pessoa, que é Deus. Né? Então, se eu espero, eu sempre digo que Deus coloca as pessoas na nossa vida para completar nossa felicidade, mas ela não pode ser a razão da minha felicidade, que é outro problema. Eu vejo tanta gente carente que sai de um relacionamento arrebentado, entre outro pior. Que carência é essa? Porque, né, na verdade, está esperando que um outro, uma outra, a faça feliz. Isso não existe. O outro completa a minha felicidade. Se aqui dentro já não é feliz, e pode trocar de parceiro à vontade. Vejam aí, coitados artistas, casam, descasam, uma mulher mais bonita que a outra, o cara troca por outra e por aí vai. E são pessoas que não se realizam, porque o outro nunca será capaz de me fazer totalmente feliz. O outro completa a minha felicidade. Imagina a gente viver com alguém que espera de mim total felicidade dele. Meu Deus, deve ser um peso danado conviver com alguém que diz: você é a razão da minha felicidade. Eu ficaria muito preocupado se eu tivesse alguém assim ao meu lado. E às vezes também, padre, você acaba colocando o outro numa armadilha tremenda, né? Que é essa de ser responsável pela sua felicidade, né? Assim, tipo, não, se Exatamente. você não estiver aqui, eu não serei feliz. Se você não for para este lugar comigo, eu não serei feliz. Rapaz, isso é uma armadilha tremenda para o relacionamento. Isso é horrível e acontece muito. Esses dias atendi uma pessoa, né, não foi caso de confissão, nada, mas que estava muito aflita, porque o ex, né, escreveu uma carta a ela, dizendo que de fato ele não deu conta de perdê-la, porque ela era a razão da vida dele, cometeu suicídio. Agora imagina como essa pessoa está, entende? Então não, eu dizia a ela que ele encontra a eternidade, porque ninguém pode fazer do outro, sabe? Isso é o que a senhora falava, é colocar a pessoa num patamar que ela não dá conta, é injusto para a pessoa.
né? É injusto com a pessoa. E às vezes é o que a gente está vendo. Ó, quer dizer, se você não é minha, não é de ninguém, então eu te mato. Né? Veja aí os Deus, feminicídios. É um grau de doença realmente, de colocar no outro a minha completa expectativa de felicidade. Então, se você não é minha, não é de ninguém. Isso não é amor. Isso é qualquer de coisa jeito menos nenhum. amor. Tem uma situação, padre, que eu passo muito aqui, né? O senhor sabe, meus filhos são adolescentes, então eu estou cercada de, fora a pandemia, né? Eu estou cercada de adolescentes o tempo todo, porque ou são com os meus pacientes ou são com os amigos deles, né? E eu brinco que é uma geração muito feminista, né? Porque a gente tem que brigar, porque é uma briga aí que eles não entendem direito, mas é uma briga e nós somos mulheres e nós precisamos de mais, né? E aí, claro, a gente sabe, né? Tem uma pressão midiática a respeito do que é ser feminista, do que é que as mulheres têm que buscar. E tem uma colocação aqui da visão da dignidade da mulher, oferecida pela religião cristã. É, e que é lindo, né? Porque é esse olhar, né? Esse olhar que dá dignidade para a gente como mulher, porque diz que a gente precisa ser amada como Cristo amou a igreja, né? Isso é muito lindo, né, padre? Sim. E eu fico pensando que como isso contribui com o respeito, com a não violência, de qualquer tipo, né? Com a não violência física, verbal, entre o casal e dentro da família, né? Porque se a gente tivesse isto como direção, né? Se a gente tivesse ensinamentos da igreja como direção, que coisa mais linda que se estabelece entre esse casal, não é, padre? Veja, eu acho interessante, doutora, que quanto mais leis se criam, é sinal que o amor está em crise. Quanto mais leis a gente precisa, quer dizer, eu precisar de uma lei, né, seja chamada Maria da Penha ou qualquer outra que seja, para dizer que eu não posso cometer algum tipo de violência com a mulher, isso para mim me envergonha. Porque significa que o amor pelo ser humano, seja ele homem, mulher, gênero, esse, aquele, não. Eu acho que isso significa que o amor está em grande crise, em grande desvantagem. Porque o amor que eu devo ter para com o próximo, ele naturalmente me impede de lhe causar o mal. Mas infelizmente precisamos. Agora, como a senhora falava, né? A igreja, graças ao seu fundador Jesus Cristo, nós temos nele, por exemplo, nunca antes de Cristo, nós tivemos alguém que tratou a mulher com tamanha dignidade, sobretudo no seu tempo, que a mulher era um instrumento. Se a senhora pegar, por exemplo, o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio, Deuteronômio nós temos no capítulo 5 os mandamentos da lei de Deus. No Êxodo, capítulo 20. No Êxodo, a gente vai ver lá a mulher, ela está no meio dos bois. Então diz lá, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o boi do próximo, o burro do próximo. Quer dizer, ela está como um utensílio doméstico. Lá em Deuteronômio já dá uma avançadinha. Jesus vai colocar uma dignidade na mulher tamanha. Deus vai precisar de uma mulher. Né? Deus vai utilizar-se de uma mulher. Jesus aparece primeiro para uma mulher. Jesus, quando vê a samaritana que era esquecida, vai sentar com ela, vai perder uma longa conversa com ela. Deus vai até aquela que vai ser apedrejada, Jesus. Veja, não tem alguém que levou a maior dignidade à mulher do que Jesus Cristo. A igreja não poderia fazer outra coisa senão exaltar a dignidade da mulher. Ela não precisa perder sua feminilidade. Eu fico Sim, feliz que a mulher está alcançando os seus objetivos. Que ótimo que ela está no mercado de trabalho, tem que ganhar. Exatamente, ela não é menor que o homem de jeito nenhum. Por isso que no Gênesis fala que ela veio da costela, não porque é carne de segunda do homem, mas porque ela está do lado do homem, protege os órgãos vitais desse homem, está na mesma altura desse homem. Então, eu vejo que a mulher, graças, né, a Jesus, que foi, pelo menos no seu tempo, ele contribuiu demais para elevar a dignidade da mulher. tem uma frase de Bento XVI que diz assim, achei lindo, padre, ó, diz assim, Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, e não, por exemplo, a partir de sua cabeça, para que ela não seja nem dominadora, nem escrava, e sim sua companheira.
É muito bonito, não é? São Paulo diz isso, né? São Paulo diz que a mulher não veio do cabelo do homem para não sentir-se superior, mas não veio do dedão do pé, da unha do pé, para não sentir-se inferior. Veio do lado, porque aquela... E o que é companis, né? Do latim, companheira, comer do mesmo pão. Companis, comer do mesmo pão. Ser companheiro é comer do mesmo pão. E tem dia que o pão é duro. Tem dia que o pão é de lágrimas. Tá? É isso Não é todo aí. dia que o pãozinho é gostoso, corta, crocante. Tem dia que o pão tá duro. Tem dia que o pão é amargo. Tem dia que o pão é de lágrimas. Quando eu me torno companheiro seu, você companheira minha, nós vamos comer do mesmo pão. Seja ele gostoso, seja ele não. Essa foi uma decisão nossa. Sim. Eu Com... acho. Agora, o senhor falou de novo da decisão, eu me lembrei lá da primeira pergunta sobre vocação. E eu queria falar o seguinte, padre, que às vezes a gente fica bravo, né, quando as circunstâncias se modificam. Então, enquanto tudo está indo bem, e aí o bem a gente pode colocar entre aspas e pensar, enquanto as minhas expectativas estão sendo atendidas de alguma forma, tá tudo bem. Mas quando o caldo entorna ou quando o pão fica mais rarefeito, né, diminui, a gente passa a ver tudo que a gente construiu com menos valor do que aquilo de fato tem. E isso é muito arriscado, né? Isso é muito perigoso. E eu fico pensando que a espiritualidade ela pode ser um viés para a gente voltar para dentro e se encontrar de fato com aquilo que é essencial, né? O que o senhor acha, padre? Eu acho que isso é tão verdadeiro que hoje a gente vai percebendo uma infantilidade nas relações. Eu acho que isso tem refletido um pouco a maneira como as pessoas têm vivido. Desistir fácil, né? Querer começar com tudo pronto. A gente já quer começar um casamento com a casinha feita, com um bom salário, com um marido um executivo, né? Minha gente, antes eu me lembro, minhas irmãs pensavam no príncipe do cavalo branco, né? Hoje, coitado, não tem príncipe, não tem cavalo branco, mas parece-me hoje eu tenho essa sensação que nós queremos ir para uma vida com tudo pronto. Isso é impossível. Por isso que a gente imagina que não, eu preciso começar um trabalho, já quero ter a minha mesa, eu quero ter a minha sala, eu não quero galgar, eu não quero subir degraus. E a vida não funciona assim. A vida são degraus, e os degraus faz com que a gente cresça. Esses dias, uma consultora filosófica, Sara Seron, que eu fazia uma live com ela, ela dizia isso. À medida que eu subo o degrau da vida, eu cresço. E quando eu cresço, eu tenho que deixar roupas que não me servem mais. O duro que a gente tá, quero subir, mas não quero deixar, né? Então eu não deixo meus caprichos, eu não deixo... E não dá para você viver uma vida a dois e querer continuar sendo o galã antigo. Não dá para eu ser a menininha. Eu acho que a gente tem que viver, olha, isto é o real da minha vida, eu preciso ser feliz com isso que eu tenho. Existe um ideal onde eu quero chegar, mas eu tenho que partir do real que eu sou. Então não sei até que ponto as pessoas não vivem de um ideal sem partir do real. Não vai dar certo. Então a espiritualidade, de fato, ela me ajuda a perceber quem eu sou, onde eu devo chegar, onde Deus quer que eu chegue, mas sem deixar de lado o real que eu sou hoje. E eu penso também, veja bem, padre, eu penso assim, que eu preciso ver sentido no agora, para poder ir em busca do ideal. Que ok, né? Ok que eu tenho uma meta, ok que eu tenho uma expectativa, ok que eu tenho um sonho. Mas o meu agora, o meu real, precisa estar repleto de sentido, precisa estar repleto de felicidade, né? Porque senão eu vou viver uma eterna fantasia, né? Eu fujo do agora nessa expectativa de que o amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor. Eu não vivo nada. Sim, e de fato, por isso que Marx ele tem uma certa razão quando ele diz que a religião pode ser um ópio do povo quando ela não faz isso comigo. Quando ela não faz com que eu pise a minha realidade e queira transformar a minha vida para eu ter um bom futuro. Então, eu posso construir uma igreja, uma religião ópio,
À medida que eu digo assim, não, se conforme, mais à frente tudo pode mudar. Não, é mudar o já. Por isso que eu gosto, né, da diferença que é os dois verbos, né? Esperar e esperançar. Esperar é sentar e ficar esperando. Não, esse verbo está errado. Tem que empregar o verbo esperançar, que é esperando no que vem, mas partindo do agora. Mudando o agora, porque o futuro melhora. Agora você me fez lembrar de uma outra coisa, olha, que tem a ver com isso, né? Com esperançar e esperar. Adorei, padre, porque olha só, às vezes a gente escuta que, olha, reza pelo seu marido. O seu marido está assim, está assado, então reza, entrega o seu marido para Deus, né? Então, mas essa é a parte da esperança. Mas qual é a parte do agir? Qual é a parte que é minha nessa história toda? Porque tem uma dificuldade que se estabelece entre eu e meu marido, que às vezes eu posso agir, né? Que às vezes eu posso atuar. Não é só esperar em Deus, né? Algumas coisas sim, mas o que será? Será que na sua vida, gente, olha só, será que na sua vida tem algo que você pode fazer? Né? Ok, tem a parte que a espiritualidade vai cuidar, tem a parte que você vai deixar que Deus atue. Mas e a sua? Tá claro para você qual é a sua? O que o senhor acha, padre? Tem mesmo uma parte que é Opa, nossa? com certeza, né? Deus não colocaria uma pessoa na vida da outra se esta pessoa fosse alguém simplesmente neutro. Deus colocou esta pessoa na vida da outra porque ela tem condições de ser o suporte daquela pessoa. É isso que vai dizer Paulo, né? Maridos, esposas, suportai. Não é suportar de aguentar, suportar do latim significa levado aos ombros. Às vezes a gente vai ter que pôr a pessoa um pouquinho no ombro. Há momentos na vida, por exemplo, o marido está desempregado. É o momento que eu tenho, tá bom, eu entreguei para Deus, mas eu vou ter que dar, vai pesar um pouco mais aquela fase, aquele momento. Outro momento, minha mulher está depressiva, eu tenho que oferecer o ombro. Nós somos pastores uns dos outros também. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tem que ter essa noção de que a gente tem que ver o seguinte, onde meu braço alcança, eu tenho que fazer. Quando eu não alcanço, aí eu de Deus. Mas sem dúvida, nós somos responsáveis pelo outro. E se Deus me colocou na sua vida, é porque eu tenho algo que eu posso fazer por você e você por mim. A gente não pode lavar as mãos simplesmente e dizer, deixa com Deus. Né? Claro, o papel dele sempre ele fará. Ele é do impossível, mas o possível nós podemos. Ai, padre, que bonito, adorei isso, de que a minha responsabilidade é até onde meu braço alcança. Ai, que bonito. Né? Mas Achei que isso ficou muito prático, porque ao muito mesmo tempo eu bacana. não posso sentir-me Deus na relação, né? Mas ao mesmo tempo também eu não posso eximir aquilo que Deus pede de mim com você. Né? Deus pede de mim. E às vezes é muito pouco, às vezes é abrir o coração para a pessoa e dizer o quanto ela é importante na minha vida para que a pessoa desperte que ela é amada. Né? É Porque verdade. Padre, o nosso tempo acabou. Olha isso, voou imagina. aqui o horário. Padre, foi um prazer. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente nessa semana de psicologia e família. Nossa, foi uma benção, foi uma delícia essa conversa. Espero que o senhor apareça mais vezes por aqui. Vamos cuidar disso. Né? Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? O pessoal de Serquilho, ai que saudade de vocês. Foi muito bom vocês aqui com a gente, né? Minha família de Tapetininga aqui, olha, foi uma delícia. Mas o tempo do Padre Rodolfo, oi, padre, tudo bem? A Léo, a Rita, tudo bem? Não continua, não dá. O padre, coitado do padre, cheio de compromisso. Imagina. Mas, padre, obrigada, viu? Eu que te agradeço do Pode se fundo do despedir, coração. padre. Eu quero ouvir uma palavrinha sua. Uma Eu, bênção, estão dizendo aqui, padre. Eu que agradeço do fundo do meu coração, que essa semana seja um sucesso. Não tenho dúvidas que foi uma inspiração divina à senhora, ao Marcelo, que seja de fato uma semana que fale ao coração das pessoas, das famílias, dos casais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muitos seminaristas, nossos paroquianos. Obrigado, do fundo do coração, sempre às ordens. Obrigada, padre. Boa noite, Boa viu? noite, bom Tchau, descanso. gente. Boa noite. Até amanhã. Amanhã às 8 tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre harmonia conjugal. Tchau.